falar rapidinho, vai, de guerra de novo. Esse assunto dá um pouco no saco, mas enfim, dá um pouco no saco porque é meio, né, o tempo todo, 24 horas assim, esse assunto. Mas isso aqui eu achei importante por quê? Porque é a matéria do, tá dentro do UOL, né, mas é do Congresso em Foco, do site Congresso em Foco. Mauro Vieira comparecerá ao Senado em março para debater crise com Israel. Por causa das falas lá do Lula, né? Que gerou, se tornou pessoa não grata em Israel de Netanyahu. O que deveria ser um motivo de orgulho, né? A imprensa brasileira tá tratando como um desastre internacional. Mas ó, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele é ministro das Relações Exteriores, né? Comprometeu-se a ir ao Senado na primeira semana de março para falar da crise diplomática com Israel gerada após o presidente Lula comparar os ataques israelenses à faixa de Gaza ao Holocausto. Aqui eles estão dizendo ao Holocausto, sendo que Lula não disse essa palavra, hein? Aquilo que eu tava falando, tipo, é uma das coisas que eu não lembro exatamente, não vou falar aqui o que ele falou, porque eu não lembro exatamente, aí de repente eu falo errado, mas foi um lance, tipo, ele não comparou com o Holocausto inteiro, ele comparou, tipo, quando Hitler resolveu matar os judeus, né, tipo, no começo da parada ali, né, mas enfim. A presença do chanceler foi confirmada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, autor do convite ao ministro. Então, quem chamou o ministro lá foi o Renan Calheiros para explicar essa situação aí para todo mundo, né? Convidei o chanceler Mauro Vieira para ir à CRE do Senado debater a crise com Israel, responder indagações e dúvidas. O ministro, como sempre, se prontificou a ir já na primeira semana de março, em virtude das agendas do G20 e outros compromissos internacionais, informou Renan por meio de suas redes sociais. Aliado do governo Lula, Renan se antecipou à manobra da oposição para convocar Mauro Vieira. Então o Renan já se antecipou porque ele sabia que a oposição extrema-direita ia chamar lá esse cara para descarregar um caminhão de fake news pro cara ter que desmentir. Que é sempre assim que funciona. Senadores oposicionistas queriam aprovar a convocação do chanceler. Diferentemente do convite, a convocação causa constrangimento ao obrigar a autoridade a comparecer à audiência pública. Constrangimento é um mínimo, né? O cara ter que ir lá, ter que explicar o quê? Explicar o óbvio, né? Rapaz, eu tô na floresta ainda. Vanderlei, não, só porque eu não falei nada. Você não tá assistindo aí, pô? Vanderlei, tá bom, ó. Nessa segunda-feira, o governo israelense declarou Lula persona non grata no país enquanto não pedisse desculpas. O embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederic Duque Estrada Meyer, foi repreendido e levado ao Museu do Holocausto, onde ouviu as queixas em hebraico, idioma que não domina. O episódio foi visto no Itamaraty como uma forma de humilhação, o que foi mesmo. Quem viu o vídeo, né? O Lula falou isso, os caras lá de Israel não gostaram, eles pegaram esse embaixador aqui, como que é o nome? Frederico Duque Estrada Meyer, chamou o embaixador lá nesse Museu do Holocausto, chamou a imprensa, colocou esse embaixador do lado dele e começou a dizer essas coisas que a gente sabe hoje, que declarando Lula persona não grata, dizendo tudo isso em hebraico, e o cara ali do lado sem nem saber o que ele estava falando, entendeu? Foi uma coisa assim, ele estava ali meio que representando, mas não sabia, foi saber depois o que o cara estava falando, que Lula estava se tornando persona não grata, não sei o que lá, tipo, e foi uma humilhação para o mundo inteiro mesmo. Chamou a imprensa ao vivo, para transmitir ao vivo para o mundo todo. Em entrevista coletiva no domingo em Addis Abeba,
capital da Etiópia, Lula comparou os ataques aos palestinos ao genocídio do povo judeu liderado por Adolf Hitler. Aqui tem a palavra exata do Lula. Ó. O que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, afirmou o brasileiro. Ele está falando Holocausto aqui? Não estou vendo. Eu estou vendo ele falar quando Hitler resolveu matar os judeus. Ou seja, o Holocausto seria toda a parada, né? O governo Lula reagiu, chamou o Meyer de volta ao país, o embaixador lá que foi humilhado, de volta ao país para consulta em um ato de protesto e convocou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar, para prestar esclarecimentos. Isso aí. Agora chamou o embaixador de Israel aqui pra tipo, mano, que porra é essa? E aí? Como assim? Mauro Vieira se reuniu com Zohar e reclamou do tratamento dispensado ao representante brasileiro em Tel Aviv. A declaração de persona não grata é um instrumento jurídico amplamente reconhecido e utilizado nas relações internacionais. É uma prerrogativa que os estados possuem para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo como tal em seu território. Então beleza, então rompe aí, mano. Por que eles não rompem tudo então? Persona não grata. Então persona não grata, não quero mais nada com esse cara que representa o país inteiro. Por que eles não rompem totalmente com a gente, né? Relações comerciais. Por que eles não... Acabou a relação comercial com o Brasil? Duvido. No domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu duramente à fala de Lula. De acordo com ele, o brasileiro cruzou a linha vermelha. Sendo que tem vídeo do próprio Netanyahu, anos atrás, né? Pelo vídeo dá pra ver que ele não tá cabelo tão branco, tem os cabelinhos pretinhos ainda. E ele dando um discurso muito parecido com esse do Lula, comparando também outras coisas com o Holocausto e tudo mais, meio que passando um pano pro Holocausto ainda, falando que aquele papo de que não foi bem assim, que meio que a culpa do Holocausto começou por causa dos muçulmanos, é só digitar no YouTube, vocês vão ver esse vídeo aí. Então assim, a hipocrisia em cima de hipocrisia e tal, igual a imprensa brasileira e a extrema-direita aqui se comporta. Com hipocrisia em cima de hipocrisia. Estima-se de que 6 milhões de judeus tenham sido assassinados ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. A atuação de Netanyahu na guerra contra o Hamas tem sido criticada internacionalmente. Só falando aqui desses números, né? Foram 6 milhões de judeus e quase, se não me engano, quase 30 milhões de russos, tá? De soviéticos também. A gente tem muito essa coisa, muita gente nem sabe que aquilo que eu estava falando antes lá, no outro corte, que assim, você não ensina, você não fala sobre, as pessoas vão esquecendo, ficam sem saber o que aconteceu, né, na real, na história. Muita gente do Ocidente nem sabe, do Ocidente, aqui do Brasil, né, não sei como é as escolas em outros países, nem sabe que o nazismo matou muito soviético, muito mais do que os judeus, né, muito mais do que o triplo. Se foram 6 milhões de judeus, soviético... Não vou ver aqui agora. Depois pesquisa aí no Google se tiver essa curiosidade. Quantos... vamos ver aqui. Quantos soviéticos morreram na Segunda Guerra? Já apareceu até aqui, ó. 28 milhões de soviéticos morreram na Segunda Guerra. E a gente aqui do Ocidente só conhece, assim, só ouve falar dos 6 milhões de judeus. Não tô comparando nada aqui, só tô querendo dizer o seguinte: como que a gente aqui do Ocidente e tudo mais, como que a gente fica sabendo das notícias do mundo? Através dos Estados Unidos e Europa. É sempre uma visão
ocidental das coisas, sempre uma visão americana e às vezes europeizada europada das coisas, né? Então por que a gente só conhece ou só ouve falar dos judeus que morreram no Holocausto e não se ouve falar da União Soviética? Porque historicamente Rússia e Estados Unidos são inimigos, né? Eles se juntaram na Segunda Guerra, que foi o único momento em que eles se juntaram para derrotar o nazismo. Derrotaram o nazismo, logo depois já viraram inimigos de novo e começou a tal da Guerra Fria, que durou aí décadas, né? E aí, nessa Guerra Fria, os dois são inimigos e, assim, quem tem na mão a indústria do cinema mundial é os Estados Unidos. Sempre foi. Tudo bem, lá no começo teve a Alemanha, teve uns países da Europa também que o cinema começou na Alemanha, né? Mas a partir do momento que os americanos dominaram a parada e fizeram Hollywood e tudo mais, a indústria toda do cinema foi ali. E a população americana tem muitos judeus, né? Tem muitos judeus que foram para lá e tudo mais. E muita gente que é filho, neto de judeus e tudo mais. De soviético não tem nenhum, tem muito pouco, porque na Guerra Fria principalmente, não tinha soviético que ia morar nos Estados Unidos. Os judeus foram. Então tem muita gente da indústria de Hollywood, por exemplo, o Steven Spielberg, que são de famílias de descendência judia. O Spielberg, por exemplo, tem a lista de Schindler, falando, né, do Holocausto, tal, contra os judeus e tudo mais. E inúmeros filmes e tal, sempre que a gente vê um filme da Segunda Guerra, sempre sempre mostra os judeus, né, morrendo e tudo mais. Essa história é triste. Nunca mostra os soviéticos. Ou, de repente, os soviéticos tivessem misturado lá no meio e tal. Mas os soviéticos não são citados. Então foi meio que por causa também da indústria de Hollywood dos Estados Unidos, também com o tempo foi se apagando da história essas coisas, esses soviéticos que morreram na Segunda Guerra. Então, assim, a visão que a gente tem também de Segunda Guerra, não só disso, mas de tudo da história do mundo, é sempre uma visão americanizada que chega pra gente, né? E muitas vezes chega pra gente através de mídia de entretenimento, né? E quem tem a indústria do entretenimento na mão é os Estados Unidos, então sempre vai se passar uma visão americana para o mundo, né? Das coisas e da história e tudo mais. Então, por isso a importância sempre da gente lembrar, sempre estar lembrando das coisas da história, o que aconteceu, não deixar, principalmente essas coisas horrendas que aconteceram no mundo, a gente tem que falar, não pode deixar esquecer. Porque se esquece, aí vem uma outra onda e pega todos os mesmos conceitos que já foram usados, que já deram certo, e começa a usar de novo, e a gente já sabe onde vai parar isso aí, né? Estima-se que 6 milhões de judeus tenham sido assassinados no Holocausto durante a Guerra Mundial. Falamos agora. A atuação de Netanyahu na guerra contra o Hamas tem sido criticada internacionalmente. Vários líderes já acusaram o líder israelense de reagir de maneira desproporcional e promover um massacre contra civis inocentes. Cerca de 30 mil palestinos. 30 mil palestinos, inclusive crianças e mulheres. Inclusive não, a maioria. Sabe? É isso que deixa a gente meio irritado. Assim, isso aqui é o Congresso em Foco da UOL. 30 mil palestinos, inclusive crianças e mulheres, cara, foram mortos desde o início do conflito em outubro de 2023. Assessor especial de Lula para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim afirmou que o presidente brasileiro não vai pedir desculpas e que Israel está cada vez se isolando mais devido ao massacre em Gaza. É isso aí. Desculpa é o caralho.
E é o seguinte, e o próprio Netanyahu, ele também está naquela de dobrar a aposta, porque ele sabe que ele não tem o apoio mundial para fazer o que ele está fazendo, e assim que acabar essa guerra, independente de como for, ele sabe que ele tá na roça, ele vai cair ou vai lá pro código de Haia ou vai romper relação internacional com muita gente. Não vai dar bom para ele não. Ele sabe disso, inclusive ele tá muito longe de ser unanimidade lá em Israel mesmo. Dentro de Israel, a própria população é contra ele, a maioria. Então, assim, ele tá dobrando a aposta aí no final para conseguir se manter no poder. Se tiver que eliminar um povo inteiro para ele se manter, tentar se manter no poder, elimina. É assim, no mundo inteiro é assim, com todo mundo é assim, inclusive com o Ocidente. Por que com ele não vai ser? Então é isso aí. Se você concorda, se você discorda, se você quer me xingar, deixe aí o seu comentário neste corte.